No vídeo de hoje a gente vai aprofundar e explorar ainda mais a vida de uma pessoa muito importante para o cinema. O ator que interpretou um dos personagens mais clássicos de todos, vivendo agora o papel de um vampiro sanguinário, mas que em seu passado já enfrentou os nazistas. Conhecido por muitos como o Príncipe das Trevas de Hollywood, por interpretar com maestria o Conde Drácula em filmes como Drácula, A Volta de Drácula e até mesmo em Abbott e Costello Encontram Frankenstein, o ator húngaro Bela Lugosi, além de um grande ator, também teve um passado desconhecido por muita gente. O cara foi um líder sindical e um antifascista que lutou até mesmo contra os nazistas. But I have an assignment for an interview. And boy, guess who? Oh, no, you're all wrong. It's Bela Lugosi. Yes, the mystery man. Nascido em 1882, a 80 quilômetros do castelo do Vlad III, também conhecido como Vlad Drácula, o famoso empalador. Castle Dracula? Yes, that's where I'm going. To the castle. Yes. Lugosi sempre foi apaixonado pelas artes, principalmente pelo teatro, o que deixou o pai dele, que era um banqueiro conservador, extremamente zangado. Nisso, Lugosi, logo aos 12 anos de idade, já decidiu fugir de casa para tentar a vida no mundão. Fez bico de minerador até os 20 anos, quando eventualmente conseguiu estrear no teatro. After this abortive attempt at success away from home, he would wind up working as a coal miner for 3 years. And then returned to Lugos upon notice of his father's death. Ganhando instantaneamente a admiração de críticos que começaram a chamá-lo de Laurence Olivier da Hungria. Laurence Olivier era um grande ator na época, conhecido principalmente por filmes como Morro dos Ventos Uivantes e Rebecca. Ele era basicamente uma grande referência quando você queria falar de alguém que atuava muito bem. I bring this house down in ruins about your heads. That's my curse on you. On all of you. Pouco tempo depois, Lugosi foi convidado para o Teatro Nacional de Budapeste, uma honraria que logo ele precisou abandonar, pois iria se alistar no exército. There are far worse things waiting man than death. Se alistou e entrou no exército austro-húngaro, em que ele ganhou o posto de capitão da 43ª Divisão de Patrulha de Esqui. É muito doido pensar, né? Porque se você tá, terreno completamente diferente, existem essas divisões que a gente nem imagina pra cá. Papa cup to the dead already. Hurrah for the next to die. Depois de servir, terminar ferido em combate e finalmente finalizar seu tempo de serviço, ele pôde finalmente voltar aos palcos. E com o cinema ganhando cada vez mais espaço como uma expressão artística, o Lugosi teve a oportunidade de atuar em alguns dos primeiros filmes mudos da Hungria, alguns que inclusive já se perderam no tempo e não se tem mais registros. Já em 1918, vivendo num país conturbado socialmente e economicamente como a Hungria, Lugosi resolveu dar outra pausa na sua carreira de atuação, mas dessa vez para atender o maior chamado de todos, o chamado da classe trabalhadora. Vale lembrar que naquela época, principalmente para o cinema do leste europeu, o cinema não era aquela coisa que enchia o bolso de dinheiro de todo mundo, principalmente em atores e principalmente em atores novatos. Oh, how frightfully weird. Isn't so much a makeup. It's rather expression. Os salários eram simplesmente miseráveis, as condições de trabalho mais miseráveis ainda, e tinha todo o escalonamento que ia ficando pior caso você fosse um ator iniciante. E foram essas circunstâncias que inspiraram o Lugosi para continuar buscando por melhorias para a sua categoria, inclusive apoiando o Partido Comunista Húngaro, que esteve diretamente envolvido no levante popular que derrubou o governo da época, que favorecia as pessoas que estavam em cima e as que estavam por baixo passavam perrengues e passavam fome. Diferente? Ou não? Aren't you drinking? I never drink. Why? Entre as primeiras medidas que essa revolução trouxe para o povo húngaro foram proteções legais contra minorias étnicas, jornada de trabalho de 8 horas, finalmente as pessoas podiam trabalhar só 8 horas por dia, e um aumento nacional de salários para todo mundo. Look,
E em 1919, Lugosi liderou mais uma vez um grande movimento, uma grande manifestação de atores que lutavam ainda por melhores condições de trabalho, já que não estavam nem perto das ideais. Além de ser um dos fundadores da Organização Livre de Trabalhadores Teatrais, que mais tarde se transformaria no primeiro sindicato de atores do mundo. Isso mesmo, antes dos Estados Unidos e de qualquer um dos grandes e gigantescos sindicatos de atores que a gente conhece nos dias de hoje. Mr. Lugosi, did you play any mystery parts in Europe? No, I didn't. By accident, I did. Mas esse sonho durou pouco. Com a República Soviética Húngara sendo derrubada em agosto de 1919, o que colocou o país no período que hoje é conhecido como Terror Branco, que foi uma grande onda de terror que durou 2 anos, em que muitos simpatizantes do governo socialista e muitos judeus, inclusive nesse meio, foram perseguidos, presos e massacrados por forças militares financiadas pelas potências do Ocidente nessa época, que viam o surgimento do socialismo no leste europeu como uma ameaça ao seu estilo de vida, ao estilo de vida do capitalismo, basicamente. E essa onda de violência e tortura obrigou o Lugosi a fugir para Viena e, posteriormente, em 1920, para os Estados Unidos. Why did you leave Hungary? Political reasons? Sem nem mesmo saber inglês direito, mas o cara era ligeiro. Chegando em 1927, ele já estava atuando na Broadway, vivendo o vampirão mais conhecido da cultura pop numa adaptação teatral do Drácula de Bram Stoker, repetindo o papel 4 anos depois, só que dessa vez no cinema, lançando o nome de Lugosi ao estrelato internacional. I am Dracula. 2 anos depois, os Estados Unidos entraram numa certa complicação ali, numa grande crise econômica, também conhecida como a Grande Depressão, 1929, e o Lugosi foi um dos membros fundadores e um dos principais nomes do Sindicato dos Atores, que estava ligado à luta dos trabalhadores naquela época, que curiosamente, inclusive, o Partido Comunista Americano era bem grande nessa época, mesmo sendo brutalmente reprimidos pelas polícias americanas e até mesmo por civis armados e separados em grupos como a Legião Americana, que se inspirava, no fascismo italiano e na Ku Klux Klan, que eu acho que vocês sabem o que é. I can't die with all those lives on my conscience, all that blood on my hands. E mesmo estando bem longe de casa quando estourou a Grande Segunda Guerra, o Lugosi ainda ajudou a formar o Conselho Húngaro-Americano para a Democracia, em oposição ao nazismo e ao ditador húngaro Miklos Horthy, que se aliou a um certo bigodudo alemão, que vocês conhecem também. Lugosi também lutou muito, correu muito atrás para que o governo americano resgatasse refugiados judeus húngaros, diminuindo o número de restrições à imigração, já que naquela época teve um período que os Estados Unidos restringiram a quantidade de entrada de judeus porque eles acreditavam que no meio dos refugiados poderiam haver espiões nazistas. O que é bastante irônico, ou triste, na verdade, se você for pensar que nesse momento os Estados Unidos não tinham entrado 100% na guerra ainda, não tinham decidido se eles iriam entrar nessa guerra, enquanto as empresas americanas esbanjavam de fazer dinheiro com todo esse maquinário, e até mesmo o próprio Hitler se inspirava em algumas leis americanas de segregação racial, as famigeradas leis Jim Crow, que o próprio Adolf Hitler não seguiu à risca porque ele disse que eram radicais demais. Going over another bridge named after some dead slave owner. Finally made it to the promised land. Hallelujah, amen. Good riddance to old Jim Crow. E depois de ser figura central na criação dos sindicatos dos atores e de participar politicamente numa época de muita tensão, preconceito e violência, Bela Lugosi seguiu sua carreira, sendo geralmente contratado para reprisar o seu papel de vilão, o que deu uma boa segurada ali na carreira dele, além do fato de que as dores físicas e agudas fizeram com que ele começasse a precisar de morfina. E aí ele se viciou. Oh, did the role depress you? Very much. I often dreamed of the dead. In the morning when I woke up, I was tired and depressed. E quando Lugosi morreu, ele foi enterrado usando uma de suas capas de Drácula, como um dos atores mais icônicos desde o nascimento do cinema. Que na frente das telas ele interpretava um vilão cruel que ceifava muitas vidas, mas por trás
acabou ajudando muita gente. Count Dracula sleeps in this coffin, but rises every night at sunset. Chick is right. This is awful silly stuff. Dracula